Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Em 1997, eu estava com 13 anos e com meu irmão, que era 2 anos mais velho, e os nossos pais, nos mudamos para um bairro chamado Cascadura, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Esse bairro é muito antigo, com casas velhas e grandes. Andando por esse bairro, você pode ter a dimensão de como ele é antigo. Dizem que existiam muitas fazendas antigamente. Bom, mas voltando ao ano de 1987, assim que cheguei naquela casa, que era muito velha e grande, ela possuía 4 quartos que ficava na parte de cima, com um banheiro que também era enorme, um extenso corredor que ligava os quartos ao banheiro que ficava no final dele e um terraço. Na parte de baixo tinha uma enorme sala, uma outra sala menor onde fazíamos as refeições, uma cozinha, um quarto que ficava ao lado da cozinha, que seria o quarto da empregada, e mais um banheiro. E ainda uma varanda e um quintal, onde minha mãe colocou uma rede, e era onde eu mais gostava de ficar. Deitado na rede, se podia ver a rua e as casas de frente, pois o muro era muito baixo. Um dia, eu estava deitado na rede quando olho para a casa ao lado e vejo um menino. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Era negro, estava vestido com uma camisa branca, mas muito encardida, e uma bermuda, também branca, e tão suja e velha como a blusa. Ele estava sentado em cima do muro da casa em frente e quando me viu, acenou tímido. Acenei de volta e assim nasceu minha amizade com Miguel. Esse era seu nome e era só o que ele sabia. Não tinha ideia de quantos anos tinha, apesar de achar que deveria ter uns 13 ou 14. Miguel não sabia ler e nem escrever. Ele tinha cicatrizes horríveis por todo o corpo. Era tímido, aparentava ter medo de tudo. Por qualquer coisa, pedia perdão. Ele nunca saía dali. Dizia que não tinha permissão. Um dia, perguntei a ele por que de tantas cicatrizes e ele me disse que eram surras que ele levava com o mesmo chicote que usavam com os cavalos. Fiquei horrorizado e perguntei o que ele fazia para merecer isso. Ele apenas dizia que seu dono gostava, entre outras coisas, de fazê-lo de cavalo. E quando ele não era rápido o suficiente, pois o seu dono era muito pesado, então ele batia nele, como fazem com os cavalos para eles correrem mais. Ou então o dono dele acordava e assim, do nada, mandava amarrarem ele e o batia. Às vezes nas costas, às vezes no rosto e até na cabeça. Eu estava chocado com tamanha barbaridade.
Chegava a tremer de ódio por esse tal dono, que até então, por algum motivo, achava que fosse seu pai. Me lembro de contar para minha mãe e meu pai, para eles tomarem uma providência, mas eles não acreditaram em mim. Na verdade, sequer acreditaram que eu tinha feito amizade com um menino que era tão humilhado assim. Meu irmão até disse que ele deveria estar me zoando, inventando tudo aquilo, pois quem, por pior que fosse, faria isso com uma criança? Eu odiava o pai de Miguel, apesar dele me falar que o tal dono não era seu pai, e sim o seu dono mesmo. Miguel me dava muita pena. Ele sequer conseguia falar o português direito. Falava igual aqueles escravos que víamos nas novelas. Eu, sempre que podia, estava lá com ele, ouvindo as atrocidades que ele passava e tentava ser o mais cordial possível, pois sentia muita pena dele. Um dia, acordei de madrugada para ir ao banheiro e, como disse, esse ficava no final do longo corredor. Quando passei pelo quarto do meu irmão, vi claramente uma mulher vestida com roupas de época. Ela estava parada do lado da cama dele. Foi uma visão rápida, e quando voltei para olhar, ela não estava mais lá. Achei que fosse impressão, pois isso de ver pessoas pela casa sempre acontecia quando eu acordava para ir ao banheiro ou beber água. Nessa noite, depois que tive a impressão de ver essa mulher, tive também a impressão de ver um menino na cozinha, mas assim que acendi a luz, ele também desapareceu. Para mim, essa impressão de ver pessoas que não estavam lá sempre foi algo normal, pois foi assim desde sempre. Mas tudo mudou quando um dia estava conversando com Miguel e quando atravessei a rua para ir para minha casa, ouvi um: "Ei, garoto, você pode me ver?" Era uma senhora de mais ou menos uns 70 anos. Ela usava um vestido preto, daqueles bem antigos, e também um chapéu. Parei para dar atenção a ela e disse: "Claro que estou vendo a senhora." Ela deu um longo suspiro, como se tivesse muito aliviada. Então me disse: "Então, meu rapaz, já que você consegue me ver, por favor, gostaria que fizesse algo para mim. Você pode me ajudar, rapazinho?" Fiz que sim com a cabeça e de novo ela deu aquele suspiro de alívio e disse: "Está vendo aquela casa ali? Aquela com o portão verde? Você pode ir lá e dizer para a moça que mora lá, o nome dela é Cíntia. Avisa a ela que não foi um infarto, que a Ana colocou o feitiço no bolo que ela me deu. Ela não era minha amiga." Enquanto eu falava com ela, um menino de mais ou menos uns 11 anos se aproximou de mim e me fez a mesma pergunta: "Você pode me ver?" A senhora que estava comigo disse: "Sim, menino, ele pode. Peça a ele para dar o recado também." O menino então me pediu para ir em uma casa que ficava a 2 ruas da minha e falar para a mãe dele, para ela parar de chorar e colocar a culpa do que aconteceu no pai dele, porque não foi culpa de ninguém, e sim um acidente. Ele disse: "Fala para ela que o Guilherme, filho dela, não consegue ir, porque ela culpa meu pai e porque ela chora muito." Então eu disse:
por que você não vai pessoalmente? A senhora então falou: porque ele não pode, filho, e nem eu posso. Faça esse favor, fala para a moça que lhe falei que meu nome é Judite e eu sou a mãe dela. Olhei para Miguel, que sentado em cima do muro viu tudo. Ele sorriu para mim e disse: vai, amigo, ajuda eles. Bom, então, ao invés de ir para casa, fui na direção da casa do Portão Verde. Toquei a campainha e uma senhora mais idosa que Judite veio atender. Então falei: oi, vó, pode chamar a moça que mora aí? Tem um recado da dona Judite para ela. A velhinha me olhou assustada e disse: o que você falou, menino? Recado de quem? Tornei a falar, um pouco impaciente, pois estava com fome e ainda tinha outro recado para dar. Da dona Judite. Ela pediu para eu vir aqui falar com uma moça que mora nessa casa. Dona Judite disse que o nome da moça é Cíntia. Ela pediu para avisar a essa moça, a Cíntia, que não foi infarto, que colocaram magia no bolo dela e que foi a Ana. Ela não é amiga. A senhora pode dar esse recado para Cíntia? Fala que foi a Judite que pediu. A velhinha me olhou e seu olhar era triste. Então ela disse: como era essa Judite, filho? Dei as características, a roupa que ela usava, e a velhinha ficou ainda mais espantada. Onde você mora, menino? Mostrei a ela onde morava e parti para a rua de trás, para a casa do Guilherme. Chegando lá, fiz exatamente a mesma coisa. Toquei a campainha e uma jovem senhora veio atender. Então eu disse: oi, a senhora é a mãe do Guilherme? Ela parou um pouco, como se fosse ficar tonta. Então disse com voz triste e baixa: sim, sou. Você era algum amiguinho dele? Não, na verdade eu o conheci hoje. É que ele me pediu para falar para a senhora que o que aconteceu não foi culpa do pai dele e nem de ninguém. Foi um acidente. E disse também para a senhora parar de chorar, porque ele fica muito triste quando a senhora chora e quando culpa o pai dele. A mulher me olhou com ódio e disse: que brincadeira é essa, menino? Para que está fazendo essa maldade comigo? Sai daqui agora. Vou falar para os seus pais a maldade que você está fazendo. Onde você mora, seu moleque? Então eu disse calmamente: nossa, moça, agora sei porque o Guilherme não falou com a senhora pessoalmente. Para que isso? Só vim dar um recado. Eu sou morador novo aqui e moro na rua. Então falei o meu endereço. Dei meu endereço a ela na maior inocência. Ela disse que ia falar para minha mãe e me mandou aos gritos e palavrões para eu sumir da casa dela. Fui embora muito decepcionado. Afinal, não tinha feito nada. Apenas ajudado as pessoas que nem conhecia. Bom, ainda não mencionei, mas sempre fui evangélico. Toda a minha família ainda o é. Por isso não tinha o entendimento que hoje eu tenho. Naquela época, nunca tinha ouvido falar em espíritos, vida após a morte, outros planos, viagem astral. Eu era um menino evangélico de 13 anos que durante toda a vida se sentiu diferente, mas não ao ponto da minha vida se tornar insuportável. Eu era um menino normal e nunca tinha ouvido falar em mediunidade até aquela noite, quando minha mãe me levou na igreja para conversar com o nosso pastor.
Mas calma, eu vou chegar lá. Deixa eu continuar de onde parei. Fala, noturnos! Se está gostando dos relatos, vai deixando seu like. Se ainda não deixou, aproveita e comente o que você está achando do relato. Sua opinião é o que importa pra gente. Só mais uma coisa. Se você tem algum relato, manda pra gente no e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 21 99059 1666. Esse canal não é nada sem o apoio de vocês. Bom, estava indo para casa meio desanimado. Afinal, tinha passado um bom tempo indo em casas de pessoas que nunca tinha visto e que tinha sido maltratado nas 2 vezes. Andava com a cabeça baixa, pensando nisso, quando ouço alguém chamar por meu nome. Me virei e levei um susto, pois tinha um menino, mais ou menos da minha idade, caminhando ao meu lado. Ele era bem alto, apesar de jovem. Estava todo vestido de branco, mas não um branco comum. Era um branco que de tão claro até doía os olhos. Ele estava sorrindo e quando olhei para ele, levei um susto. Então ele disse: "Não tenha medo, não vou te fazer nenhum mal. Pelo contrário, estou aqui para te ajudar. Hoje seu dia não foi fácil, né?" Sorri. Não sei porquê, mas me senti bem e em paz ao seu lado. Ele então continuou: "Sabe, nem sempre entendemos o que a espiritualidade nos quer dizer. Fazer o bem às vezes é cansativo, desanimador, mas no final sempre vale a pena." Ele parou de andar e eu parei também. Sentia uma vontade imensa de ouvi-lo e ele continuou, estendendo a mão. "Você não me conhece, mas eu sempre estive ao seu lado. Muito prazer, meu nome é Natanael e eu sou seu mentor. Geralmente não aparecemos, mas você é um menino especial, Jonas. Veio ao mundo com uma missão." Então ele sorriu outra vez. "Você está querendo saber o que é um mentor, né?" Me espantei. Como ele sabia, se só tinha pensado? Natanael me disse que aquele seria nosso primeiro encontro, que não ia me falar mais nada. Afinal, eu era leigo em relação a tudo o que dizia respeito ao sobrenatural. Mas ele me disse que estaria sempre ali comigo, e se precisasse de ajuda, era só pensar nele. Natanael se despediu e se foi, caminhando lentamente. Eu saí daquela espécie de transe sem entender nada e corri para casa. Qual não foi minha surpresa ao chegar em casa e ver minha mãe, meu pai, com uma cara totalmente sem jeito, o nosso pastor e as 2 mulheres que fui dar os recados mais cedo. Galera, na minha cabeça, eu tinha feito algo muito feio, pois o pastor estava com a Bíblia na mão. Todos me olhavam estranhos. Parei e disse, quase gritando: "Mãe, eu não fiz nada, eu juro. Estava falando com o meu amigo Miguel, então a dona Judite chegou. Eu nem conheço ela. Depois chegou um menino, o Guilherme. Também nunca tinha visto ele. Não fiz nada, pode perguntar para o meu amigo Miguel, ele viu tudo." Minha mãe veio e me abraçou. "Calma, filho. Ninguém aqui está te julgando. E você não fez mesmo nada de mal.
Ela me colocou sentado e então a velhinha, que eu tinha falado mais cedo, sorriu para mim e disse: "Seu nome é Jonas, não é? Mais cedo, quando você foi na minha casa, eu fiquei muito aborrecida com você e vim aqui na sua casa me queixar com sua mãe. Depois a senhora Laura chegou também para reclamar de você. Sua mãe nos ouviu e chamou o pastor, que é teólogo e entende mais que a gente. Ele nos explicou o que você é. Quero te pedir desculpas, Jonas." Aliviado, perguntei se ela tinha dado recado para a moça, para a Cíntia. Então ela disse que ela era Cíntia. Mas como? Se a dona Judite tinha dito que era mãe da Cíntia e essa velhinha era bem mais velha que a Judite? Então ela me explicou que Judite era sim a sua mãe, que havia morrido há muito tempo, e que quando sua mãe morreu, ela realmente era bem mais nova. Naquele dia, também fiquei sabendo que Guilherme era um menino morto. Ele e seu pai foram juntos ao mercado e quando ele viu uma pipa solta, ele, que amava pipas, se soltou da mãe do seu pai e correu, sem ao menos olhar o carro. Ninguém teve culpa, a não ser ele mesmo. Eu ouvia tudo aquilo e ainda não tinha entendido nada. Então olhei assustado para o meu pai e disse: "Pai, eu vejo gente que já morreu? Vou virar macumbeiro por causa disso? Vocês vão me internar?" Meu pai me abraçou, tentando me acalmar. Então o pastor pediu permissão aos meus pais para eu acompanhá-lo até a igreja. E lá chegando, o pastor Jeremias me explicou tudo sobre ser um médium, que isso não tem nada a ver com religião. Posso dizer que hoje tudo o que eu sei sobre espiritualidade eu devo ao pastor Jeremias. E nas minhas palestras falo da importância de se ter um bom líder. O pastor Jeremias me ensinou que eu posso ser o que eu sou e frequentar a religião que quiser, pois religião é onde nós nos sentimos em paz e podermos ser nós mesmos. Poderia contar toda a minha trajetória até chegar onde estou hoje, mas a finalidade não é contar uma história sobre minha vida, e sim fazer com que as pessoas leigas como eu era entender que antes de seguirmos uma religião é necessário olharmos para dentro de nós mesmos e procurar a Deus lá, porque se Ele não estiver dentro de você, não importa se você é espírita, evangélico, católico, umbandista, do candomblé, bruxo, você não é absolutamente nada se primeiro não encontrar Deus dentro de você. Essas palavras foram ditas a mim pelo pastor Jeremias há muito tempo atrás, quando eu ainda era um garoto de apenas 13 anos. Mas eu levo essas palavras para a vida. E só a nível de interesse, sim, eu estava certo quando sentia que o dono de Miguel era seu pai. Realmente era. Ele era fruto de uma violência cometida por um português de 40 anos com uma menina escrava de apenas 12. Miguel conseguiu fazer a passagem, assim como Guilherme, que libertou sua mãe da grande tristeza e do ódio que ela sentia. Ao descobrir que seu filho ainda vive, ela liberou o perdão e ambos estão em paz. Judite era a melhor amiga de Ana, mas essa se apaixonou pelo seu marido
e, usando de magia, fez feitiço para Judite, que acabou morrendo. Ana se casou com o seu marido viúvo, ajudou na criação de Cíntia, foi uma avó amorosa e carinhosa, amada pelos 3 filhos de Cíntia. Queridos, a vida é o que é. Não nos cabe julgá-la, pois somos seres em evolução e cada um está em um nível. Não odeie alguém só porque ela não pensa como você. Pode ser que ela esteja somente em um outro nível. Ou pode ser que seja você que está em um nível diferente do dela, não é mesmo? Fui para a doutrina espírita, não por questões religiosas, e sim por questões de liberdade. Toda a minha família é evangélica e devo dizer que meu mentor espiritual é o Natanael, mas meu mentor carnal é o pastor Jeremias, a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei. E não foi preconceituoso comigo em nenhum momento, assim como minha família nunca foi. Sigo ajudando espíritos a encontrar a paz, e é com essa paz que me despeço de todos vocês. Paz é o mesmo que Deus, e desejo que todos vocês que ouviram a minha história de vida tenham ela dentro do coração, paz e luz. Estamos com a campanha rumo aos 50.000 inscritos. Conto com todos vocês. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Tchau, noturnos.